Vamos aprovar um voto distrital hoje, aqui, para começar a valer daqui a 10 anos. Então você não vai ter oposição de ninguém, todo mundo vai dizer, bom, daqui a 10 anos não tem problema nenhum. Só 10 anos depois, eu não pude falar com o Ulisses sobre isso, porque ele já tinha falecido um episódio do acidente que ele teve. Esse episódio se deu há cerca de 30 anos. Eu entendo que um povo assim mobilizado se torna uma força irresistível. É a lição da história. Hoje as pessoas se desligaram muito da vida política. Eu acho muito triste esse fato, porque não se constrói a democracia sem os partidos políticos. Não se constrói a democracia sem as figuras que comecem a militância política, façam a militância política, independentemente da sua profissão. Eu, quando comecei a minha militância política, eu era engenheiro. Eu tinha uma empresa de engenharia, eu era empresário. A atividade política é a atividade mais honrosa que um cidadão pode ter. É quando ele se dedica e deve se dedicar, quando ela é saudável, quando ela é honesta, ela é correta, tem que se dedicar ao interesse público, ele tem que se dar, tem que se doar ao interesse público, tem que deixar de lado seus interesses privados. Acho que a ditadura foi muito importante para essa fragilidade nossa, um largo espaço de tempo nos formaram lideranças, muita gente não desejava participar da vida política, muita gente foi para o seu trabalho profissional, ganhar vida, fazer sua vida, ganhar dinheiro, poder sobreviver em melhores condições. Eu nasci em São Paulo. Meus pais são imigrantes, vieram da Polônia. Pessoas sem uma grande formação intelectual, tinham talvez um primeiro grau, ou nem isso. Acompanhavam muito a vida política do país e do mundo, principalmente, até porque naquele momento os pais estavam na Europa, tinham ficado lá. E aí veio a guerra, a Segunda Guerra Mundial, perderam os contatos com as pessoas lá, as famílias todas desapareceram, foram dizimadas. E eles deram continuidade à sua vida normal aqui, criaram seus filhos da melhor forma possível, sem grandes riquezas, sem grandes arroubos, mas de uma forma bastante equilibrada. Eu já tinha relações intelectuais com pessoas ligadas ao Partido Comunista. Os meus pais mesmo, na Europa, tinham ligações com o Partido Comunista no tempo ainda da Polônia, em que viviam lá. Mantiveram aqui, não relações partidárias, mas mantiveram aqui a sua consciência, as suas posições ideológicas. Eles se preocupavam muito com a educação dos filhos. Era preciso ter uma educação a melhor possível. Nisso, inclusive, eles não regateavam. Tive uma educação muito boa, de bom nível. Inicialmente em escolas privadas. E, posteriormente, aí entrei na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para fazer engenharia. Fiz o curso de engenharia, é uma universidade pública. Me formei com as concepções de um mundo melhor, de um mundo transformado, de um mundo onde as pessoas pudessem viver da melhor forma possível, em condições mais igualitárias, sem exploração do homem pelo homem. Enfim, um mundo mais solidário, né? O MDB naquela época elegeu uma bancada minoritária, um quarto dos representantes do MDB e 3/4 eram os representantes da Arena, que era o partido oficial que dava respaldo à ditadura. Foi uma época difícil dentro do enfrentamento na Assembleia Legislativa, mas eu utilizava o microfone, utilizava todos os meios possíveis para fazer basicamente o que era naquele momento o essencial, ou seja, fazer a denúncia da ditadura. No meu segundo mandato, em que inclusive em 75, começou em 75, no ano em que eu fui líder da bancada
do MDB na Assembleia Legislativa, nós éramos uma maioria expressiva, mais de 2/3 dos deputados, tínhamos derrotado a Arena na eleição de 74, de uma forma fragorosa, derrota da Arena, numa movimentação de estudantes. Por uma questão menor, a PM invadiu, ele comandava a Secretaria de Segurança Pública e, portanto, a PM, ele, Erasmo, invadiu e jogaram bombas que tiveram efeitos sobre algumas pessoas. Pessoas foram machucadas, foram queimadas, estudantes, jovens estudantes. E eu, então, pedi a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa. Foi a primeira vez que alguém, naquele momento ainda da ditadura, se ousava fazer uma proposta de uma CPI para averiguar o que é que tinha acontecido, por que é que tinha acontecido e por que tinham afetado aqueles jovens estudantes na PUC de São Paulo. Houve uma reação muito forte do Erasmo. Ele não queria deixar se instalar a CPI. Primeiro o ameaçaram de todo lado, foi ameaçado até com cassação se eu entregasse o requerimento da CPI. Entreguei o requerimento da CPI, evidentemente não houve cassação. E ele, Erasmo, ameaçava que se a CPI se instalasse, ele ia impedir que funcionasse, porque ele ia botar as tropas da PM em volta da Assembleia Legislativa. Aí, nesse momento, houve uma intervenção muito positiva do governador Paulo Egídio, que evitou que isso acontecesse, fez com que, apoiou que a CPI tivesse um andamento normal, legal, como a lei mandava, como o regimento interno da Assembleia mandava. A CPI se instalou, né, contra a vontade do Erasmo Dias, e o Erasmo foi ouvido como convocado e foi ouvido. Eu era o presidente dessa CPI e o Erasmo do meu lado, imagine eu, né, com aquele meu histórico que eu já tinha, e o coronel Erasmo, o símbolo da ditadura naquele momento, espumando de raiva, porque era obrigado a sentar num banquinho como se fosse um réu, num banquinho de réu. E eles diziam lá, imagine um sujeito como esse Goldman fazendo esse papel e botando um coronel do Exército, chefe da Segurança Pública em São Paulo, num banquinho de réus. Mas ele ficou no banquinho dos réus, teve que responder as questões que foram postas a ele, e a CPI concluiu pela responsabilidade, pela culpa, evidentemente, da PM e do próprio coronel. Só que, naquela época, isso tudo vai para o Ministério Público. O Ministério Público simplesmente analisou aquilo e arquivou, não deu uma mínima pelota para aquilo, porque naquela época as instituições não funcionavam, não são como hoje, onde teria tido uma sequência e teria tido consequências muito graves para ele. Naquela época, evidentemente, isso não se deu. Naquele momento, Geisel lança a ideia de uma transição que ele chamou de lenta, gradual e segura, porque sentiu, a partir das eleições de 74, que essa ditadura não se manteria por muito tempo, que era preciso começar um processo de transição para a volta à democracia, e passei a conviver, então, nesse meu segundo mandato, muito com esse processo de transição até 1978. Me elegi em 78 com uma votação acima de 100 mil votos, também uma votação estrondosa, acima de 100 mil votos, e passei, então, em 1979, a ser um deputado federal, já vice-líder da bancada federal, quando o líder era o deputado federal Freitas Nobre, era o líder do MDB naquele momento. Já naquele momento, nós já tínhamos tido a extinção do MDB e a formação do PMDB. Eu era já secretário-geral, tinha sido eleito secretário-geral em São Paulo do MDB, da última gestão do MDB, e quando o MDB foi extinto e se constituiu o PMDB, eu passei a ser o secretário-geral do PMDB. Então, eu ainda era um membro de um partido clandestino, apesar de ser MDB e PMDB, eu era membro do PCB, do Partido Comunista. E quando em 85 os partidos, 1985, se conseguiu, pela legislação, que os partidos pudessem, mesmo aqueles clandestinos, se constituir com liberdade, eu
era secretário-geral do MDB em São Paulo, do PMDB em São Paulo, deixei a secretaria-geral para me filiar, então, ao Partido Comunista Brasileiro, que renascia depois de décadas e décadas de ilegalidade e de clandestinidade. Eu o fiz porque achei que era um compromisso moral meu, ainda que tivesse consciência que na minha possível reeleição de 86 ela seria muito difícil, como de fato foi, porque o Partido Comunista não faria uma legenda, não conseguiria sequer um quociente eleitoral. Eu fui o mais votado da legenda, tive uma votação muito expressiva, mas o partido não fez um quociente eleitoral e eu, então, em 86, perdi o mandato de deputado federal. Depois eu voltei, 2 anos depois, aí porque o que eu pensava e os valores que eu defendia já não eram exatamente aqueles que graçavam dentro do Partido Comunista Brasileiro naquele momento. Na campanha das diretas, eu tive um papel de organizador, porque eu era o secretário-geral do PMDB. Quem trabalha não aparece tanto, né? Quem aparece muito é porque não está trabalhando muito, né? É porque só aparece. Isso é muito comum na vida política, acontece com todos. Então você não vai me ver nos palanques, você não vai me ver em fotografias de palanques, porque eu estava sempre naquele processo de articulação e de organização do próprio ato. Eu participei muito do ato do comício da Praça da Sé, depois do Anhangabaú, e em todas as articulações políticas eu estava presente. Eu tinha já uma presença política muito expressiva, né? Tentamos uma emenda constitucional para a volta da eleição direta para presidente da República. Isso já foi em 85, mas fomos derrotados no Congresso, não conseguimos aprovar. Mas o colégio eleitoral indireto que se constituiu para a escolha do presidente não obedecia, não tinha mais condições de obedecer mais às determinações da ditadura militar. Uma parcela da Arena contestou a continuidade do regime, achava que devia caminhar para o sentido da abertura mesmo. Um dos comandantes dessa ruptura na Arena foi o Sarney, e aí a junção entre o candidato, naquela época, o candidato do PMDB, Tancredo, e a área da Arena rompida, né, que era comandada pelo Sarney, passou a ser natural. O Sarney passou a ser um candidato natural à vice-presidência. Muita gente no PMDB era contra, não queria que fosse assim, não queria que fosse o Sarney, porque o Sarney tinha vindo todos aqueles movimentos de apoio à Arena e à ditadura. Mas eu e muitos de nós, a maioria de nós, achávamos que era o momento para você avançar da forma como podia, não da forma que a gente queria, gostaria, mas da forma que era possível. E conseguimos, então, em 85, na eleição indireta, a eleição de Tancredo Neves, que passaria a ser o presidente da República, com Sarney como vice-presidente. E aí sim, é que começaria a nova vida democrática. E começou, apesar da morte do Tancredo e a assunção do Sarney como presidente da República. A partir da nova gestão, Sarney, e da convocação em 86, pelo compromisso que ele assumiu da Assembleia Nacional Constituinte, ela foi constituída em 86, a partir de 86 nós passamos a ter uma constituinte eleita e que elaborou a Constituição que até hoje está em vigor. Quércia era o governador que tinha assumido em 86. Trabalhei no governo como secretário da administração Quércia. Tratava das questões difíceis do relacionamento com as categorias profissionais do Estado, as reivindicações salariais sempre passavam por mim. Tínhamos mais diversas empresas e autarquias absolutamente desnecessárias, um gasto inútil. Tínhamos 28 secretarias de Estado e diminuímos para 19. Extinguir empresas, extinguir autarquias, extinguir departamentos. Conseguimos fazer com que ela fosse mais econômica e mais eficiente, né? E mais eficaz. Certo? Resultados melhores, que é o que interessa, para a população. Se dependesse de mim só, eu teria cortado mais secretarias, mas naquele momento o Quércia me disse: olha, eu não posso cortar mais porque eu também tenho
compromissos políticos, eu não posso cortar mais do que essas. Ainda assim, cortamos 9 secretarias de Estado, o que é algo que nunca aconteceu em lugar nenhum. Não era um momento fácil, não, porque é uma inflação sempre galopante. A cada mês que você fazia um acordo, do mês seguinte, isso daqui já estava, a inflação já tinha comido parte dos salários dos funcionários. Você tinha reivindicações permanentes, razoáveis, né, porque a inflação engolia os salários das pessoas. Então, tivemos que sempre administrar relações profissionais dos funcionários com os interesses do Estado de maneira geral. Era preciso sempre se deixar um espaço para que o Estado pudesse investir, fazer investimentos, como fez naquela época, grandes investimentos em rodovias, em abastecimento de água, em todas as áreas da infraestrutura do Estado, se teve, inclusive na área de saúde e educação. E adquiri uma experiência muito grande e um conhecimento muito profundo do que era administração pública, algo que eu mal conhecia. Naquela época, o próprio Quércia constituiu um grupo de técnico, no qual eu coordenei esse grupo técnico de apoio aos nossos deputados federais da Assembleia Constituinte. Então, muita coisa que se deu na Assembleia Constituinte, nós preparamos em São Paulo para a nossa bancada lá no Congresso Nacional. Nossa bancada apresentou vários pontos, várias medidas que eram trabalhadas por esse grupo técnico de juristas, de pessoas de alto coturno, pessoas de muito conhecimento jurídico e democratas. E eu coordenei esse grupo e levamos a Brasília. Eu participei dentro da Constituinte, não como parlamentar, mas bastante atuante, apresentando propostas, modificando outras, dando pareceres, como se eu fosse um deputado. Apenas a única diferença é que eu não votava. Eu estava lá em Brasília, ficava em Brasília, às vezes, alguns dias pela semana, atuando bastante, mas sem ter um mandato, ou seja, sem ter o direito a voto. Mas tinha uma influência grande no que se decidiu na Constituinte. Collor é afastado, assume Itamar Franco, seu vice naquela época, e Itamar Franco me convida para ser o ministro dos transportes do governo dele. Foi uma surpresa para mim, eu não contava com isso. Já me conhecia de muitos e muitos anos, porque tinha sido também um senador eleito em 74, junto com o Quércia, em 74, portanto ele me conhecia muito bem. Recebeu também informações, seu ministro, inicialmente de Relações Exteriores, depois passou a ser ministro da Fazenda, que é Fernando Henrique Cardoso, com quem eu tinha uma relação muito antiga. Fui um dos responsáveis pelo início da carreira do Fernando Henrique em 78. Assumi logo depois da cassação do Collor e da assunção do Itamar como presidente da República. Uma época em que a capacidade de investimento do Estado era baixíssima. E na área, então, de transporte, na área da logística, não se tinha... Era um desastre, né? As estradas em péssimo estado, muito piores do que se viu depois. Entendi que era preciso, era fundamental que trouxesse o setor privado para participar. E aí eu comecei as concessões. O processo de concessão começou então em 93, comigo no Ministério dos Transportes. A primeira licitação que eu fiz, as primeiras foram da Via Dutra, licitação, concessão da Via Dutra, investimentos de manutenção e investimentos de melhorias da via, ampliações, duplicações, viadutos, pontes, toda uma série de elementos de modernização da rodovia, que estão aí até hoje. A concessão também da Ponte Rio-Niterói, que era uma situação que poucos conheciam, mas uma situação preocupante, porque os pilares da ponte vinham sendo abalados pelas águas da Baía da Guanabara, águas com produtos químicos e que podiam afetar, inclusive, a estabilidade da estrutura. Imagine de uma ponte como a Ponte Rio-Niterói. A preocupação é enorme, nós conseguimos fazer a concessão da Ponte Rio-Niterói e, portanto, uma remodelação, uma modernização da ponte e a manutenção dela, que era fundamental. E, ao mesmo tempo, também mais 3 rodovias, a Rio-Petrópolis, a Rio-Teresópolis e a Osório-Porto Alegre. Essas daqui foram um plano piloto inicial que previa já outras concessões de outras estradas.
Isso depois acabou se dando, mas acabou se dando de forma muito lenta posteriormente, depois que eu saí do ministério. No ministério também eu fiz a estadualização de 2 sistemas de trens federais, que era o sistema de Rio e São Paulo. São Paulo se constitui hoje na CPTM, que juntou com os trens da FEPAS e da Santos Jundiaí para se constituir a CPTM. E hoje temos um sistema integrado aqui de transporte metropolitano. Você tem metrô e você tem CPTM com sistema de trens atuando. Ainda hoje a CPTM tem muito da estrutura antiga, e vem sendo modernizada todos esses anos, por muito tempo, mas ainda não está em estado que se pode dizer que esteja exatamente nas condições de um metrô. É quase um metrô de superfície, mas ainda não é. Ainda faltam investimentos para que ele se torne aquilo que nós desejamos. Eu fiz aprovar a lei dos portos, que abriu os portos para a participação privada também, os terminais portuários passaram a ser licitados com a participação de empreendedores privados e hoje quase todos os portos hoje têm terminais portuários privados. Se não fosse isso, nós estaríamos num estrangulamento imenso nessa área portuária, muito mais do que nós temos hoje. Enfim, muitas modernizações foram feitas nesse pequeno tempo em que eu estive à testa do Ministério dos Transportes. Sou eleito em 94, deputado federal mais uma vez. Em 96, ainda dentro do PMDB, decido ser candidato a prefeito de São Paulo, ou pelo menos pleitear a legenda do PMDB para ser candidato a prefeito de São Paulo. Quércia era, vamos dizer assim, o comandante do PMDB em São Paulo naquele momento. Mas ele prefere que o candidato seja o candidato João Leiva. A preferência dele era o candidato João Leiva. Eu fui disputar com Leiva, com também o outro secretário da época, José Aristodemo Pinotti, disputamos uma prévia. Nessa prévia eu perdi por 14 votos, mas no mesmo dia em que a prévia se encerrou, eu constatei uma enorme fraude que tinha sido cometida durante o processo de votação. Levo isso daqui ao juiz eleitoral da primeira zona eleitoral, o juiz eleitoral manda fazer uma perícia, constata a fraude, assinaturas de pessoas contratadas para votar, não eram membros do partido, e manda cancelar, anular a prévia, manda fazer a convenção, ou seja, a prévia não vale, façam a convenção normal. A convenção foi feita, eu me aliei ao Pinotti naquele momento, não desejava mais, tinha perdido totalmente o elan para ser o candidato a prefeito, o clima interno foi péssimo, tivemos atritos mais duros possíveis, eu desisti da candidatura, mas quis evitar que o Leiva e o Quércia fossem os vencedores de uma convenção, porque tinham fraudado a prévia que tinha havido. E ganhamos a convenção. Só que ganhamos a convenção com o Pinotti na cabeça, Pinotti sendo candidato a prefeito e eu ser candidato a vice. E aí fizemos uma campanha que não tinha a mínima chance mais, depois de todos aqueles atritos internos do PMDB, todo aquele conflito que nós tivemos, não tinha chance nenhuma eleitoral e não tivemos. Às vezes o resultado foi muito ruim. Né? Eu mesmo naquela votação, por incrível que pareça, nem eu votei em mim, porque achei que era um voto desperdiçado, procurei fazer o melhor possível, o famoso voto útil. Cheguei à conclusão que era impossível me manter mais convivendo com aquelas forças políticas que tinham promovido aquela operação ilegal. Aí deixo o PMDB e vou escolher o partido, escolho o PSDB, que tinha sido construído pelas figuras com quem eu tinha convivido o tempo inteiro, anos atrás. Ou seja, com Covas, com Fernando Henrique, com Montoro, com todas essas figuras expressivas que tinham saído do PMDB para fazer o PSDB. Aí me filiei ao PSDB em 1997 e lá estou até hoje.
Mas durante muito tempo, todos nós fomos muito envolvidos com essa ideia do petróleo é nosso, com a ideia do monopólio estatal. Demorou bastante tempo para a gente se dar conta de que a Petrobras já existia, já era adulta, tinha que competir no mercado, tinha que ser produtiva, tinha que render para o país, além da produção de petróleo, tinha que render porque tinha investimento grande colocado lá do próprio país, do próprio Estado brasileiro. E levou muito tempo até que se conseguisse mudar um pouco a cabeça das pessoas, para as pessoas entenderem que a Petrobras poderia e deveria ser uma empresa atuante no mercado, mas não precisava ser a única. Ela deveria competir com outras empresas nacionais e internacionais, até para que na competição ela pudesse melhorar a sua produtividade. Não foi possível, pela oposição na época, especialmente a oposição do PT, contrária a qualquer mudança que fosse feita no funcionamento da infraestrutura. Nós conseguimos pouca coisa na revisão constitucional, mas conseguimos criar o sentimento de que era necessário seria necessária uma série de mudanças na Constituição. Aí, quando o Fernando Henrique é eleito presidente da República, ele manda, para começar, a lei de petróleo, a mudança constitucional, quebrando a exclusividade e o monopólio do petróleo para uma empresa só, a Petrobras. E eu passo a ser o presidente da comissão que na Câmara dos Deputados dá o parecer sobre essa emenda constitucional. Foi uma atuação muito ativa, porque tinha que conversar com todos os deputados, todas as forças políticas, para convencê-los da necessidade dessa mudança. Isso foi conseguido, conseguimos uma vitória muito expressiva no plenário, era preciso quórum constitucional, quórum de 3/5, conseguimos bem acima dos 3/5. Depois eu ainda presidi a comissão que regulamentou essa emenda constitucional, mudando a antiga lei do petróleo, que era a lei 2004, que tinha criado a Petrobras. Basicamente abrindo a possibilidade de empresas privadas também atuarem no campo do petróleo. Ou seja, não se tirava nada da Petrobras, mas se tirava dela a exclusividade, o monopólio. Não era só ela. Ela poderia sim, mas teria que participar do processo licitatório, teria que ganhar as licitações e poderia ter que disputar com outras empresas nacionais ou estrangeiras. Isso se deu. Foi um grande avanço naquele momento e uma parte da descoberta do pré-sal, posteriormente, anos depois, se deu em função dessa nova legislação do petróleo. Fui convidado para ser o relator da Lei Geral de Telecomunicações. Nós tínhamos um sistema de telecomunicações estatizado, totalmente estatizado, e não sem que funcionasse. Não se tinha telefones, não se tinha nada. Essa área era um desastre completo. E nós conseguimos, então, estabelecer uma legislação para a área de telecomunicações, criando a Agência Nacional de Telecomunicações, privatizando as empresas de telecomunicações estatais, criando consórcios privados, em parte privados, em parte estatais também, participação de fundos de pensão, que se transformaram nas atuais empresas que nós temos aí hoje. Evidentemente, isso deu um salto enorme no sistema de telecomunicações do país, algo que nós não tínhamos. Sem isso, nós estaríamos certamente no tempo atrasados décadas em relação ao mundo. Na primeira convenção, em 98, do PSDB, sem que eu tivesse qualquer expectativa quanto a isso, eu chego a Brasília na convenção e fico sabendo na convenção que nos acordos políticos que foram feitos antes, comandados pelo Fernando Henrique e pelo Mário Covas, eles tinham me indicado para que eu fosse secretário, para que eu fosse primeiro secretário-geral, mas era impossível que eu fosse o vice-presidente do partido. Eu passei a ser o vice-presidente do partido quando o presidente, o Teotônio Vilela, era o Teotônio Vilela Filho, o presidente do partido, e eu passei a ser o vice-presidente do partido. Foi até uma surpresa para mim, porque eu tinha muito pouco tempo de partido, mas certamente as pessoas que me indicavam para essa função
me conheciam de décadas e décadas, sabiam da minha atuação, do meu empenho pela vida partidária, do meu respeito ao partido, do meu do sentido da minha vida pública, sempre lutando pelo interesse público, nunca pelos interesses privados. Me conheciam bem e acho que foi isso que os levou a insistir que eu fosse o vice-presidente do partido. Eu fui vice-presidente do partido, não só naquele momento, mas depois diversas vezes fui reeleito, em diversas vezes eleito e reeleito vice-presidente do partido. A questão dos genéricos foi levantada quando nós discutimos na comissão de patentes, onde eu era o presidente. Inclusive fizemos uma visita em vários países do mundo para acompanhar o sistema de patentes e aprendemos o que significava de fato essa figura dos genéricos. Aqui nós não tínhamos isso. Quando voltamos, a comissão voltou da sua viagem, apresentamos um projeto de lei, já existiam outros projetos de lei, sobre exatamente a constituição aqui no país desse sistema de genéricos. Então, o ministro da Saúde era o Serra, e ele incorporou muito bem essas ideias. O projeto foi aprovado e ele passou a usar essa autorização legal para que as indústrias elaborassem esses genéricos. Foi um grande salto no tratamento das pessoas a preços mais baixos. Isso deu ao Serra uma visibilidade política muito grande. Em 2002, havia um desgaste grande do governo Fernando Henrique Cardoso e a busca de um outro caminho levou a população a eleger, apesar dos receios do que pudesse haver, eleger Lula como presidente da República. O início do governo Lula foi um início bastante equilibrado, em que ele procurou manter as bases das políticas econômicas que vinham sendo tocadas no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso deu uma certa tranquilidade ao próprio mercado, os próprios investidores, capitalistas, e isso foi muito útil para ele e muito útil para o país naquele momento. O problema começou a aparecer 2 anos depois, quando em 2006 ficou muito clara a existência de uma operação feita pelo governo em que se estava obtendo recursos de forma irregular, distribuindo entre deputados, senadores e partidos políticos da base do governo na época, para formar uma maioria, não só uma maioria no Congresso, para aprovar os projetos que o governo Lula gostaria de aprovar, mas também já preparando para a eleição seguinte, para uma reeleição do Lula, o que se convencionou chamar de mensalão. Nós conseguimos a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, dos Correios, chamou-se dos Correios, porque foi lá nos Correios que a coisa, vamos dizer, explodiu. Essa CPI, nos 6 primeiros meses, não tinha chegado a grandes resultados, nós tivemos que pedir uma prorrogação. Foi muito difícil conseguir as assinaturas necessárias para se obter a prorrogação. Eu, pessoalmente, me envolvi de uma forma muito profunda, a ponto de ter que manter assinaturas favoráveis à CPI de uma forma não a descoberto, para que os deputados que assinavam não fossem pressionados pelo governo. Conseguimos, e eu capitaneei isso, que o número de assinaturas fosse uma assinatura acima do mínimo necessário. Com isso, conseguimos a prorrogação do tempo de funcionamento dessa CPI. E aí sim que a coisa explodiu. Aí sim que todos os fatos que hoje nós temos conhecimento, com o envolvimento da direção do PT, presidente, tesoureiros, o próprio Zé Dirceu, o ministro Zé Dirceu, fossem envolvidos, e foi lá, eu diria, que começa a grande derrocada do PT, que se encerra agora nas eleições municipais de 2016, há pouco tempo atrás. Eu era, naquela época, o líder da bancada do PSDB. Foi um momento muito delicado e muito tenso, mas também muito produtivo, porque conseguimos
tirar a máscara de um partido que se dizia o defensor da moral, dos valores, da ética, do interesse público, quando se percebeu que é um partido que se transformou no exercício do poder, passou a ser um partido apenas preocupado em manter o poder, prosseguir no poder, manter o poder, reproduzir o poder, a qualquer custo, a qualquer preço, sem levar em conta os seus próprios princípios ou os princípios que sempre defendeu. Eu convivi com os petistas e com Lula em especial ainda lá na formação do PT e depois nas greves do ABC. Participei naqueles momentos cruciais das greves, das manifestações, na madrugada, em frente às fábricas. Isso se deu, inclusive, até a eleição, mas sempre numa relação muito, digamos, civilizada, né? Chegamos até uma vez uma reunião em que o Lula convocou com os líderes de bancada, eu fui como líder do PSDB, insistindo naquela época, naquele momento com o Lula, da necessidade de fazer uma reforma política, que é algo que a gente fala sempre e nunca consegue fazer. E ele se esquivou disso, dizendo que aquilo não era um problema para ele, era um problema do Congresso Nacional e não um problema do Presidente da República. E eu dizia para ele que não. Uma reforma política sem que o Presidente da República se envolva fortemente é impossível de ser feita. Mas é claro que nos últimos tempos, à medida em que tudo aquilo que foi acontecendo no país foi se mostrando claro para todos nós, meu afastamento foi cada vez maior e a minha postura crítica em relação ao Lula cada vez mais dura. Né? Já a partir da minha liderança lá no Congresso como líder do PSDB, eu já tinha uma postura muito dura em relação ao Lula, em relação ao governo petista. Em nenhum momento eu tive qualquer sentido de conciliação com as posições que o governo naquela época do Lula vinha adotando. Nunca tergiversei, nunca facilitei qualquer coisa. Sempre fui bastante expressivo, né, nessa posição. Em 2006, a minha posição, eu cheguei à conclusão que era hora de eu me retirar e procurar não deixar totalmente a atividade política, mas fazer muitas coisas que eu sempre quis fazer na vida e não pude fazer. Tomei uma decisão de não ser candidato mais a deputado, já tinha exercido 6 mandatos federais, 2 estaduais, e aí foi naquele momento que eu fui convidado pelo Serra para ser o candidato a vice-governador dele na eleição de 2006. Seria diferente, porque eu estaria em São Paulo, estaria mais próximo à família, poderia fazer muito daquilo que eu pretendia fazer, como fiz. 2006, então, fui eleito vice-governador junto com o Serra governador. Ele me indicou, pediu que eu ficasse na Secretaria de Desenvolvimento, onde trata da parte de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, cuidava também, num primeiro momento, cuidava das universidades, e eu tive um esforço naquele momento de algumas mudanças que achei muito importantes. Uma delas foi de tentar modernizar o IPT. IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, pertencia a essa secretaria. Eu promovi muitas mudanças internas, muitos investimentos, fizemos novos departamentos, novos investimentos em equipamentos, enfim, criamos um IPT bastante renovado, ao mesmo tempo que fui indicado naquele momento, era uma necessidade do governo, de que nós tivéssemos um grande avanço na questão do ensino técnico e tecnológico, que é dirigido pelo Centro Paula Souza. O Serra topou a necessidade de um investimento muito expressivo nessa área, e nós então trabalhamos para ampliar o número de alunos nas escolas técnicas e no ensino tecnológico. Nas escolas técnicas nós tínhamos 60 mil estudantes, e passamos no final do meu período de governo da secretaria
a ter mais ou menos 160, uns 100 mil a mais. E no ensino tecnológico tínhamos 20 mil, passamos a ter 40 mil. Em 2010, Serra toma uma decisão de ser candidato à presidência da República. Eu, então, assumo em abril o governo de São Paulo. É claro que com apenas 9 meses pela frente, o que me cabia era manter a continuidade do que vinha sendo feito, tá? Não impor nenhuma coisa especialmente nova, até porque seria muito ruim pela administração pública tentar fazer mudanças em tão pouco tempo, né? E eu procurei garantir o andamento daquilo que vinha sendo feito, com investimentos especialmente na área de transporte público, no caso do metrô, no caso da CPTM, no caso também de algumas ampliações de rodovias, um trecho do Rodoanel, que nós tínhamos terminado o trecho sul do Rodoanel, então eu licitei o trecho leste do Rodoanel e preparei a licitação para o trecho norte do Rodoanel. No caso dos trens, as várias linhas de metrô, o metrô suspenso, linha 15, linha 17, o metrô, a linha 5, que também demos início ao processo de licitação e ele acabou, depois de um certo tempo, sendo iniciado. Enfim, eu procurei manter basicamente aquilo que vinha sendo feito pelo governo. E acho com muita felicidade, porque é preciso dizer que 2010 foi um ano muito favorável do ponto de vista, inclusive, da economia do Estado de São Paulo. Não foi apenas mérito nosso, mas foi também um momento muito positivo, em que houve um bom crescimento da arrecadação, o que permitiu que a gente tivesse um ano bastante atípico, no sentido de muita calmaria, muita tranquilidade, sem grandes conflitos e com um volume de investimentos muito expressivo. Talvez tenha sido o ano do maior volume de investimentos nesses últimos anos no Estado de São Paulo. Eu decido não ser candidato à reeleição, poderia ter sido candidato à reeleição a governador, mas é uma decisão pessoal minha de não ter mais cargos eletivos, não disputar mais mandato nenhum, e também uma disposição de não assumir nenhum cargo executivo, ou seja, fui convidado depois da eleição pelo governador então eleito, Geraldo Alckmin, para exercer algumas das secretarias. Ele me propôs algumas delas, eu recusei, achei que não era apropriado que eu estivesse à testa dessas secretarias, apenas aceitei participar de conselhos em áreas onde eu tenho muito conhecimento e muita experiência, que foi a área de saneamento básico e a área de transportes metropolitanos. Então passei a ser membro do Conselho do Metrô e do Conselho da Sabesp, do Conselho da Fundação Padre Anchieta, que toca a TV Cultura e a Rádio Cultura, e participo do Conselho da Fundação da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. É uma área que eu gosto muito, sou formado em piano ainda desde quando eu tinha 20 anos de idade, me formei. Não tive a oportunidade de desenvolver quem sabe, essa aptidão, né? Mas sempre gostei muito e continuo gostando muito e participo com muito prazer desses conselhos. É um trabalho voluntário, porque não são remunerados. No novo governo que se instalou, o governo Temer, fui convidado para participar do Comitê de Anistia e participo do Comitê de Anistia, também como voluntário. Nesses últimos períodos, você sente um certo interesse maior, você sente as pessoas mais sensibilizadas, mas ainda o debate político, o aprofundamento do debate, eu digo, o debate é muito superficial. O debate é muito superficial. As pessoas analisam a história dos acontecimentos muito através de pessoas físicas, sem levar a coisa mais profundamente, saber quais são as causas dos processos políticos que se dão, quais são as causas das questões sociais que aparecem, o que está acontecendo na sociedade de fato. Minha expectativa é que nos próximos anos a gente tenha uma participação maior das pessoas, juventude evidentemente em particular, né? Que é ela que vai fazer o amanhã,
e dela que nós podemos esperar a expectativa de um amanhã melhor.